A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui na congregação Shekinah e desta feita para transmitir aos irmãos e a todos aqueles que nos assistem a nossa EBD comentada. Desde já a gente pede que os irmãos convidem os demais para nos acompanhar nesse exato momento, tá certo? Pegue a sua Bíblia Sagrada, reúna a sua família e venha aprender mais do Espírito Santo de Deus que está sobre todos nós nesta manhã. Neste momento eu fazer uma oração para a gente dar início. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento e queremos aprender um pouco mais da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar sobre nós para nos dar entendimento das tuas palavras em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 4, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Se você não tem aí a revista, a revista é essa aqui, nesse caso aqui é uma capa dura, Se você quiser essa revista, você pode entrar em contato aí com o nosso auxiliar Eliabe, e lá da congregação de Valparaíso. Ele tem algumas revistas lá, quem quiser adquirir é só entrar em contato com ele, tá certo? O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, versículo de número 17. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. E a nossa lição ela é dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O segundo ponto, a sobre excelente grandeza e força do poder divino. E o terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E nesta feita eu gostaria de fazer um comentário, não vou fazer um comentário de tudo que está na revista, mas daquilo que é principal para nós, tá certo? No primeiro ponto, falando sobre a esperança da vocação, eu queria explorar um pouco esta palavra vocação, desde que ela está inserida. A palavra vocação, dependendo do contexto, ela pode ter um sentido diferenciado, Exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 29, vai nos informar que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o texto nos informa que Deus nos chamou com uma santa vocação e que ela aconteceu antes dos séculos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, nos informa o autor que a nossa vocação ela é celestial. Existem 2 textos aqui que eu li que está dentro do contexto do primeiro ponto da nossa lição, que é o de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, e de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Ou seja, a vocação, que vocação é essa, A vocação que Deus nos deu é de Hebreus 3 e 1. Que vocação é essa? É a vocação celestial. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Hebreus, livro dos Hebreus, no capítulo de número 3 e versículo de número 1, iremos analisar que vocação é essa. A igreja, ela foi vocacionada. Capítulo 3, versículo 1 diz: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, a palavra vocação, dentro do contexto da
do primeiro ponto desta lição, é uma referência à vocação celestial. Por que celestial? É simples. Quem foi vocacionado? A igreja. Porque essa vocação está relacionada à salvação. E nós sabemos que quem foi eleito foi a igreja, quem foi predestinado foi a igreja, e quem foi vocacionada à condição celestial foi a igreja. E eu queria aqui aproveitar esse momento para mostrar uma coisa interessante para os irmãos. Se a igreja ela foi vocacionada à condição celestial, ou seja, ela não está vocacionada a viver na terra ou nesse mundo, mas sim no céu de Deus ou no reino de Deus, por que se pregam, se ensinam que os salvos vão herdar a terra? Se a igreja não foi vocacionada a viver na terra, mas sim na esfera celestial, por que se prega isso? Então, nota-se aqui uma questão de entendimento de textos, né? Existe o textos em que os mansos herdarão a terra, que é um salmo? Existe. Esse salmo é o Salmo 37, se eu não me engano. Vamos abrir aí a escritura. Salmo de número 37, versículo de número 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa um conflito de textos, né? Na realidade, os textos eles não estão em conflito. O que está em conflito é o entendimento de algumas pessoas. Bom, o que é que nós entendemos? Nós entendemos que quando Deus ele resolveu lançar o projeto de salvação ainda na eternidade, e nesse projeto, através da sua presciência, ele vem eleger um povo, vem predestinar um povo, ele automaticamente ele vocaciona esse povo. Eles vão ser salvos, tudo bem, mas para onde eles vão? Eles vão ser salvos para viver aonde? Então, Deus ele vai revelar ao escritor aos Hebreus que essa vocação, ou seja, para onde esse povo vai, será a esfera celestial. É simples. Esse entendimento é simples, porque está bem claro no escritor aos Hebreus. Mas quando a gente se depara com um texto como esse texto hoje ele é muito divulgado pelos nossos amigos aí das Testemunhas de Jeová, muitas vezes de casa em casa, de domingo principalmente, para enfatizar a ideia de morar na terra, os salvos viver na terra, né? Só que esse texto ele está desvinculado de todo o contexto do projeto de salvação, registrado pelo apóstolo Paulo. É simples. O Salmo de número 37, ele é uma música, na realidade. Ele foi escrito por Davi e ele está sendo escrito para ser cantado. Nota-se que o texto, no versículo de número 11, ele está restrito à nação de Israel. Todos os salmos estão restritos praticamente à nação de Israel. E quando você lê o Salmo 37 por completo, a partir do versículo 1, nota-se que o salmista ele está falando dos malfeitores que prosperavam. Quem era? Eram aquelas pessoas que, mesmo sendo judeus, mas não andavam de acordo com a escritura, com a lei, mas mesmo assim esse povo estava prosperando, estava se multiplicando, estava crescendo, né? E uma forma de consolar os justos, então o salmista escreve essa música para ser cantada. Essa canção era cantada na congregação, que tinha como o intuito acalmar o coração daquele judeu justo, daquele hebreu que vivia aí a lei. E ele traz aí no versículo de número 11 o que iria acontecer no final de tudo, né? Que os mansos herdariam a terra. Que terra seria essa? O texto não está falando de uma terra no sentido de planeta.
ele está falando aqui da questão geográfica, né? O salmista está falando da terra de Israel, lá onde eles residiam. Ele não está falando da terra como um todo, o planeta Terra, né? Esse é o entendimento dos nossos amigos aí, Testemunho de Jeová, que acredita que esse texto está falando de todo o globo Terra. Não. Inclusive, Jesus citou esse texto nas bem-aventuranças de Mateus, capítulo de número 5, e ele não citou esse texto aleatoriamente, né? Ele vai dizer para aquele povo que ali está com ele que os mansos herdariam a terra. Que terra Jesus está falando? Jesus está falando da terra de Israel. Por quê? Naqueles dias, de quem era a terra de Israel? A terra de Israel naquele dia era dos romanos. O povo hebreu perdeu a sua terra, assim como Roma havia conquistado quase o mundo na época, e tudo era deles. E naqueles dias tinha muitas revoluções, tinha algumas facções dentro do povo hebreu que eram revolucionários, que queria tomar o governo hebreu de volta e a sua terra de volta. E Jesus disse que não seria assim, mas os mansos queriam herdar aquela terra, né? E até hoje a terra de Israel, ela ainda não está completamente na mão dos israelitas, né? Ainda tem aquela briga lá na faixa de Gaza pelo esse pedaço de terra. Então, quando a gente tem esse entendimento, que é o entendimento correto, em que essa terra não é o planeta, e sim a terra de Israel, um pedaço geográfico aí do planeta, logo nós iremos compreender que realmente a salvação está voltada aos vocacionados. E esses vocacionados, eles estão destinados a vocação celestial, ou seja, não iremos herdar a terra, e sim o reino celestial de Deus. Eu queria também salientar que esse entendimento, né, das Testemunhas de Jeová é um entendimento relativamente novo. Eles não criam assim, né? O fundador da religião, Charles Taze Russell, não cria dessa forma, né? Esse entendimento veio em 1935. Muito bem. Partindo ainda desse princípio da vocação celestial, nós iremos observar aqui nas palavras do autor da nossa lição, no subponto 2, sobre a esperança dessa vocação. E qual é o desejo que é expresso por Paulo? Ele vai dizer, em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. O crente ele precisa entender que a vocação dele não é terrena, é uma vocação celestial. Só que ele precisa ter esse discernimento. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai enfatizar aqui no primeiro subponto sobre o indivíduo ter o espírito de sabedoria e de revelação. O que é isso? É discernimento. O cristão hoje tem discernimento da sua vocação. Quando você chega para uma pessoa e pergunta, qual é a sua vocação? É claro que você vai ter que explicar em que sentido você está dizendo que vocação é essa, porque é simples. Tem os vocacionados ministerialmente, que é aquela vocação para exercer o ministério, e isso não é, esse tipo de vocação aí, ela não é uma vocação criada pelo coração do homem, é a vontade de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi vocacionado por Deus a ser apóstolo. Que é isso? É uma vocação ministerial. Os demais apóstolos também foram vocacionados a serem apóstolos. Que é isso? Vocação ministerial. As vocações ministeriais, até hoje, ela é dada por Deus. É Ele que escolhe. É Ele que vocaciona a pessoa para tal. Porém, nós sabemos que nessa vocação ministerial aí, muita gente está se auto-vocacionando. A pessoa coloca no coração
que quer ser pastor, quer ser apóstolo, quer ser missionário, quer ser evangelista, quer ser dirigente de igreja, ele quer ser um fundador de uma denominação. Ele acha que esse desejo dele é a vocação de Deus. E há um conflito muito grande no mundo cristão hoje, de pessoas que se julgam vocacionadas para tal ministério. É claro que a expressão vocação dentro do contexto da lição de hoje não é a vocação ministerial de maneira nenhuma, mas é a vocação da igreja ao plano celestial, né? Mas que é importante os irmãos também compreenderem que muita gente está se autovocacionando, ministerialmente falando, pagando até consagração, 600, 800 mil reais para ser consagrados, mas essas vocações aí, elas são humanas, não tem valor nenhum para Deus. Talvez até alguém esteja me assistindo aí, você é um pastor intitulado presbítero, mas tu pagou a tua vocação, não foi? Você chegou a uma convenção aí de pastores e você pagou os 600, 800 reais, R$1.000, o cara pegou uma botija de azeite, jogou na tua cabeça e te deu uma carteirinha, que a gente faz até na internet, essas carteirinhas aí, e te diz, agora tu é pastor, missionário, apóstolo. Esse tipo de vocação aí, nada tem a ver com a vocação ministerial revelada nas Escrituras, né? É até importante você rever essa questão. Esse grupo de pessoas aí, que são muitos hoje no Brasil, estão fora do plano de Deus, né? Mas a vocação aqui que o autor está nos ensinando é a vocação celestial que está escrita em Hebreus capítulo 3, versículo 1. A igreja, ela foi vocacionada antes da fundação do mundo. No mesmo dia que ela foi eleita, escolhida, predestinada, ela foi vocacionada. Vocacionada a quê? A condição celestial. Não é à toa que mais na frente a gente vai ver isso, que para que a igreja ela entre nesse plano celestial, o que é que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser transformada em um corpo espiritual. Por quê? Porque na esfera celestial, o corpo humano comum, como a gente conhece, não pode entrar, né? E o cristão, ele precisa ter discernimento. Tem muito cristão que ainda não tem discernimento da vocação celestial dele. Ou seja, isso é certeza de salvação, né? A igreja de Cristo, ela tem certeza que vai entrar na esfera celestial. Então, se você é um cristão, porventura, aceitou Jesus, mas você ainda não sabe nem para onde é que vai, está faltando alguma coisa na tua vida, né? Você precisa aí ter o discernimento, a sabedoria divina, o espírito de revelação na tua vida, para você compreender qual é a sua vocação. Você sozinho não é igreja, nós aprendemos isso domingo passado, mas você é membro da igreja. Se a igreja está vocacionada à esfera celestial, você também está, pelo menos deveria estar. No segundo ponto, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Essa expressão aqui, ela é muito forte, eu considero ela de suma importância para os nossos dias, né? A palavra poder aqui, ela, segundo o autor aqui, ela em grego é dinamis, né? Que tem esse sentido mesmo de poder. O texto aqui vai nos trazer uma coisa interessante que eu tive que marcar aqui, a partir do último parágrafo. O termo dinamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. O que isto significa? Isto significa que a salvação do ser humano, ela só pôde vir
através desse poder divino, ou seja, algo sobrenatural. Aquilo que não é sobrenatural não teria capacidade de salvar o ser humano. Por isso que não adianta as pessoas quererem ser salvos por praticar boas obras. Não, vou praticar coisas boas e eu vou chegar ao ponto, ao nível de salvação. Não. Ou um ser sobrenatural, Deus, resolveu traçar um plano de salvação, onde o ser humano, aquele que se enquadrasse nesse plano, pudesse ser salvo, ou nada feito. O ser humano comum não pode salvar ninguém. Muitas pessoas estão em busca de salvação naquilo que é impessoal, né? naquilo que é visível, concreto, ou em pessoas comuns. Quantas pessoas acreditam no nível de salvação baseado no budismo, né? Ou em outras religiões, que atrela a salvação a uma condição de bondade do ser humano com o ambiente que ele está, com as pessoas que ele está, com a sociedade que ele vive, né? Só que o autor nos traz uma revelação surpreendente aqui, baseada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. A salvação ela só poderia ser dada por alguém que tinha um grandioso poder, que é um poder miraculoso. O poder miraculoso, ele não pertence ao ser humano. O ser humano não tem poder miraculoso. Ele tem poder político, ele tem poder econômico, ele tem outros poderes, mas ele não tem um poder sobrenatural capaz de salvar o ser humano. Então, esse poder só quem tem é Deus. Então, se você busca aí salvação em Maria, em José, em Buda ou em outra religião, você está perdendo tempo. Você tem que buscar essa salvação em Cristo Jesus, porque Ele é o único ser que tem um poder miraculoso de nos tirar dessa condição de condenado e perdido para a condição de salvo, né? Não são poucas as pessoas que infelizmente estão em volta disso. Nós temos a Índia, por exemplo, um dos países mais idólatras do mundo, com mais de 1 bilhão de deuses. O que é que eles acreditam? Eles acreditam naqueles deuses. Para eles, aqueles deuses são os autores de salvação de cada um deles. Mas o que são eles? São imagens de escultura produzida pela mente fértil deles, onde eles colocam a sua fé e devoção nelas. Mas eles não têm nenhum poder miraculoso ao ponto de salvar o ser humano. Se eles quiserem salvação, eles precisam vir a Cristo de todo o coração. Uma coisa interessante que eu observo aqui a respeito dessa operação divina, né? Subponto 2, a força do poder divino. Na sentença, diz assim Efésios 1,19, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, ichos, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Ou seja, a operação de salvação, ela sempre vai ser na vida daquele que crê. A fé, ela sempre vai ser o fator primordial para que a gente alcance esse poder milagroso divino que é a salvação, né? São salvos pela graça, porém através da fé. Não adianta Deus traçar um projeto de salvação, lançar para a humanidade e as pessoas não acreditarem nesse projeto. Então, quem não acredita
não é alcançado por esse projeto, que o apóstolo Paulo vai chamar de graça, né? E aqui eu também gostaria de salientar o seguinte: todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer entrar nesse projeto de salvação de Deus, quer fazer parte dele, quer ser alcançado por ele. Sabemos aqui através das Escrituras que só existe um Salvador, que é Deus. Não existe outro. Se não existe outro, por que as pessoas têm buscado outros meios de salvação? Eu quero até explicar o que eu falei há pouco, para alguém talvez aí não esteja entendendo. É que ninguém pode ser bom ao ponto de ser salvo. Ninguém é salvo por bondade do próprio ser humano, ou seja, pelas obras. Mas devemos sim fazer obras boas. Mas as obras boas, elas devem ser feitas porque eu fui salvo, você foi salvo, e não para ser salvo. A caridade, por exemplo, deve ser feita não com o objetivo de salvação, porque ninguém conseguirá ser salvo por ser caridoso. Não, a salvação está em Deus, através de Jesus. Você crê nisso, se arrepende dos seus pecados e é salvo. E automaticamente o amor de Deus que está em você vai mover o teu coração a praticar o bem, o amor, ser solidário com as pessoas. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus está com o salvo, então o amor de Deus tem que refletir em todas as circunstâncias da sua vida. Ele vai ser capaz de ajudar até o seu próprio inimigo. Por quê? Porque o amor de Deus está nele. Isso prova que ele ou ela é um salvo na pessoa bendita de Jesus. Então o salvo, ele não pratica obras para ser salvo, ele faz a obra porque foi salvo, porque o amor de Deus está nele. E se ele foi salvo, é porque um dia ele estava perdido. E aqui a revelação da palavra. Qual é a condição daquele que não está em Cristo? É a condição de condenado. Todo aquele que não serve a Deus, todo aquele que não está em Cristo, todo aquele que está no mundo do pecado, está na condição de condenado. O que é isso? Essa condição de condenado é a condição que, enquanto ele estiver em pecado, ele está destinado à perdição eterna, ao inferno. Mas ele está vivo, biologicamente falando, fisicamente ele está vivo, apesar de que espiritualmente, para Deus, ele está morto. Por quê? Porque morte significa separação. Então, por causa do pecado que reina na vida do indivíduo, ele está separado de Deus. Então ele está na condição de morto espiritual. Ou seja, se ele vier a falecer nessas condições, infelizmente, ele não poderá ser salvo. Nós sabemos que inventaram aí o purgatório, para que a pessoa lá no purgatório venha entrar nessa condição de arrependimento e ser salvo, mas isso não existe na Escritura. O purgatório, ele não existe em nenhum texto bíblico do Novo Testamento, tá certo? Ele é oriundo das religiões pagãs do Império Romano, que foi aí pego, pela Igreja Católica Apostólica Romana, essa ideia, e lançada aí para o mundo. Mas na Escritura mesmo, que nós conhecemos, você conhece, não existe o purgatório, E temos aí o Espiritismo, que tem uma ideia semelhante do purgatório, O espírito da pessoa que morreu nessa condição, não era uma pessoa ruim, morreu, então ele vai para uma esfera espiritual, e lá ele pode ser trabalhado, para que ele possa reencarnar, sendo uma pessoa mais caridosa, mais solidária, mais ajudadora, e etc. Até um dia ele conseguir aí não reencarnar mais e ser salvo. Na realidade, isso também não existe na Escritura Sagrada. Nós temos aí aqueles que acreditam na ideologia espírita, mas
Como nós cristãos acreditamos na Escritura, né? Então nós não cremos que ela exista, né? E é claro, você crê que existe porque você não crê na Escritura, você crê na ideologia espírita, né? Mas não tem problema, ninguém vai ser inimigo por causa disso. Mas é importante você entender que, segundo a Escritura, segundo o Evangelho, a salvação ela é adquirida em Cristo. Louvado seja Deus. E todo aquele que ainda não veio para Cristo está na condição de condenação. Aí, Simão, eu sou desviado. Ainda é pior. Ainda é pior porque você conhecia a verdade divina. Então, a sua condição se tornará pior nesse mundo do que antes. Foi Jesus que falou. O que é que você tem que fazer? Aproveitar o momento e voltar para Jesus o mais rápido possível. Terceiro ponto, que aqui é onde a gente vai encerrar, né, a nossa lição. Ela vai falar assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. E no subponto 1 ele diz: Cristo, as primícias dos que dormem. O que é isso? A palavra primícias, ela significa primeiros. Quando o texto fala que Jesus é a primícia dos que dormem, ele está falando que ele é o primeiro dos que dormem. A expressão dormir, o verbo dormir, é uma referência à morte, né? Então, daqueles que faleceram, daqueles que morreram, que Jesus estava no meio, porque Jesus também morreu, ele foi o primeiro a ressuscitar. Aí você está dizendo assim: não, houve outras ressurreições, mas como a de Cristo, não. Ele foi o único que ressuscitou com um corpo incorruptível. Um corpo que não está mais relacionado a este mundo. Não é um corpo humano comum. É um corpo agora preparado para entrar na esfera celestial. Tá certo? Aí aqui nós iremos compreender umas coisas importantes. Nós temos irmãos que pregam, que ensinam, né? Inclusive alguns pregadores lá do Camboriú, que ensinam que Moisés morreu e ressuscitou, teve um corpo transformado e foi levado para o céu. Esse entendimento aí, ele contraria, irmãos, totalmente o que Paulo nos ensinou aos Efésios, o que Paulo ensinou aos Romanos, o que Paulo ensinou em outras cartas. Por quê? Porque o único que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado, que não morre mais, foi Jesus. Isto significa que todos os demais para trás morreram naturalmente e não ressuscitaram com o corpo dessa natureza. Por exemplo, Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto, mas ele não ressuscitou Lázaro com um corpo glorificado. Foi um corpo comum, que inclusive ele morreu novamente na sua velhice. Assim, todos os outros que Jesus ressuscitou vieram a falecer novamente. O próprio menino que foi ressuscitado por Eliseu, por exemplo, um dia ele morreu. Ou seja, o único que foi ressuscitado com um corpo incorruptível, que não pode morrer mais, que não envelhece mais, que não tem mais doença, foi Jesus. Por isso que o texto vai dizer que ele foi as primícias dos que dormem. Esse irmão, mas eu já ouvi tanta mensagem dizendo que Moisés ressuscitou e ressuscitou com um corpo espiritual, né, que não morre mais e foi arrebatado ao céu, por isso que ninguém encontra o corpo dele. Esse entendimento é um entendimento errado. Mas, irmão, está escrito lá no livro de Mateus que lá na transfiguração Moisés apareceu para ele. O texto nos diz que Jesus estava tendo uma visão. A visão não é algo real, a visão é uma revelação. O que Jesus estava vendo era algo hipotético e não algo literal.
E é importante você compreender isso. Por exemplo, quando Paulo teve uma visão, lá no livro de Atos, Lucas vai escrever isso. Paulo teve uma visão que uma pessoa de Damasco mandava ele passar lá a Macedônia, né? Aliás, a pessoa lá da Macedônia dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele estava vendo um homem literalmente chamando ele, ou ele estava vendo apenas uma visão hipotética, onde Deus estava querendo dizer para ele que os macedônios, né, precisavam de salvação. É claro que ele estava vendo uma visão, uma revelação hipotética, ou seja, ele não era literalmente um ser humano chamando ele, mas era Deus querendo dizer para ele que aquele povo precisava de salvação. Isso é visão, né? Aí você vai compreender a transfiguração. Na transfiguração, Jesus não está vendo literalmente Moisés e Elias. Ele está vendo ali, hipoteticamente, Moisés e Elias. Isso significa que ele teria um significado. Era, na realidade, Moisés simbolizando ali a lei e Elias simbolizando o livro dos profetas, onde o Messias, ele tanto é atestado e testificado na lei como no livro dos profetas. Muito bem. Então, o que isso significa? Quando o autor da nossa lição nos diz que Jesus é as primícias dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar com o corpo incorruptível, isso significa que vai acontecer com os demais. Todo aquele que pertence à igreja, que morreu, ele vai ressuscitar com o corpo igual de Jesus, incorruptível. E aqueles que estiverem vivos, da mesma forma. Nós precisamos ler aqui um texto de Coríntios que vai nos dar essa ideia, né? Vai nos revelar essa condição aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo de número 15, os irmãos nos acompanhem. Aí, tá certo? Muito bem. No versículo de número 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Analisa comigo. Por que Jesus ressuscitou com o corpo incorruptível? Porque a esfera que ele ia entrar, que é a esfera celestial, não aceita que o corpo humano, composto de carne e sangue, entre. Isso é uma revelação que Paulo teve aqui em Coríntios 15 e 50. Por que o corpo dos cristãos, dos salvos, vai sofrer a mesma transformação? Vai ressuscitar com o corpo incorruptível, e os que estiverem vivos vai ser transformado no corpo incorruptível, porque a esfera da qual ele foi vocacionado, que é a esfera celestial, não pode entrar a carne e o sangue. Então vai ter que haver uma transformação. O que isso significa? Que o ser humano não vai viver nessa terra natural, porque se ele fosse viver nessa terra natural, não ia ser necessário o corpo dele ser transformado em um corpo espiritual e incorruptível, né? Por exemplo, o corpo de Adão antes do pecado morria? Não morria, mas ele era composto de carne e de sangue. Ou seja, a promessa de salvação, ela começou há muitos anos, né, antes da fundação do mundo, mas assim, o projeto de salvação para os salvos é um projeto assim miraculoso. Por que miraculoso? Porque nós sabemos que a ciência comum, ela não é capaz de transformar o corpo de carne e sangue em um corpo espiritual e que não morra mais. Mas só Deus tem esse poder. E isso vai acontecer por formas miraculosas. O ser humano jamais ele vai chegar a esse nível.
Ou seja, nós temos aqui um grupo, por exemplo, que eu falei há pouco tempo, nós Testemunhos de Jeová. Eles acreditam assim, o entendimento deles de salvação, que eles não pertencem à igreja. Para eles a igreja é apenas 144 mil pessoas, baseado em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14. E eles acharam uma brecha nas escrituras, essa brecha ela não existe, mas eles acharam uma brecha de que eles não sendo igreja, mas serão salvos e herdaram a terra e vão viver aqui. Só que assim, não há um registro nas cartas apostólicas para esse grupo separado, que não pertence à igreja, que vai morar na terra. Eles dizem, nós vamos ter o mesmo corpo de Adão, quando Adão não pecou, antes do pecado, que era um corpo comum, de carne e sangue, só que não morria. Só que quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente não consegue ver esse grupo aí, que não pertence à igreja, que vai morar na terra, que vai ter um corpo igual ao de Adão. Não, ao contrário, a gente vê um povo chamado de igreja, que vai ser arrebatada, e para isso acontecer, vai ser necessário esse povo sofrer uma transformação física no corpo, onde ele será transformado num corpo espiritual incorruptível. Por quê? Porque eles não vão morar aqui, que a terra é um meio comum e natural. Eles vão para a esfera celestial, onde lá o natural não entra, o comum não entra, as coisas concretas e palpáveis, que são palpáveis a nós, não entra. Esse momento aí é um momento crucial. Esse entendimento aí que eles têm é um entendimento de espúrio, não há um registro na Bíblia para isso, né? Infelizmente, aqui e acolá nós temos alguns irmãos que, por falta de conhecimento, são ignorantes em relação ao texto bíblico, caem na onda, né? Mas aqui a razão pela qual a igreja ela vai precisar dessa transformação do corpo, porque no reino de Deus a carne e o sangue não pode entrar, e nem a corrupção, ou seja, a deterioração do corpo humano, a velhice não entra, todo mundo vai ser jovem, graças a Deus, né? Agora eu queria aproveitar o momento aqui para salientar o seguinte: como é que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Quando? Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, quem tiver morto ressuscita, mas não ressuscita com corpo humano comum. Ele vai ressuscitar com um corpo já imortal, incorruptível. Aquele corpo não tem sangue mais, não tem mais ossos, é um corpo espiritual. Aquela carne ela vai se desfazer e vai se transformar num corpo espiritual. Quem estiver vivo, da mesma forma, ele vai estar ali à vista de todos. Mas quando o arrebatamento acontecer, automaticamente aquele corpo humano ele vai se desfazer aos olhos das pessoas e vai se transformar num corpo espiritual. Ali some carne, sangue, some tudo, né? E isso vai acontecer em que momento? Aqui no versículo de número 52 vai nos informar. Mas eu preciso de um. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Em que momento? Ele vai dizer, no abrir e fechar de olhos. Então, a transformação do corpo dos vivos em um corpo espiritual e sobrenatural para entrar no plano celestial vai acontecer em um momento. Em que momento é esse? No abrir e fechar de olhos. Os dados científicos nos dizem que um abrir e fechar de olhos, que é um piscar de olhos, é 7 milésimos de um segundo, é a velocidade dele. Ou seja, não é a vinda de Jesus que vai acontecer no abrir e fechar de olhos, é a transformação do corpo dos salvos que vai acontecer no abrir e fechar de olhos. É comum nós, você já ouviu isso e viu, irmãos em pregações e até em cultos de doutrina, também naqueles estudos de escatologia bíblica,
os irmãos pregarem que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos. O texto não diz isso. O texto nos diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Então Jesus vem até as nuvens, a trombeta é tocada e simultaneamente acontece ao mesmo tempo a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. Todo mundo vai junto, tanto vivos como ressuscitados, né? Ou seja, naquele momento a transformação do corpo acontece. Amém? Eu espero que os irmãos tenham compreendido essa questão aí. Por quê? É sempre bom, eu gosto muito de falar, acho que ainda vai dar tempo de dizer, eu sempre gosto de falar esses pormenores. Por quê? Porque são pequenos erros que nós cometemos nas nossas mensagens. E esses pequenos erros, muitas vezes, eles vão sendo repassados e repassados, a gente vai multiplicando eles, reproduzindo ele, e a gente acaba acreditando que isso é uma verdade. É claro que não é um erro que venha condenar ninguém, mas é importante a gente falar o que é certo, né? Então, o certo é que nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento. Não é a vinda de Jesus, na realidade, né? Então, Cristo, como as primícias, né, dos que dormem, ou seja, como o primeiro a ressuscitar com o corpo incorruptível, foi colocado à direita de Deus no céu. Preste bem atenção, no céu. Então, assim como ele foi ressuscitado em um corpo incorruptível e foi para a esfera celestial, assim acontecerá com a igreja. Porque ele é a cabeça. Nós sabemos que um corpo, ele anda junto com a cabeça. Ele está ligado à cabeça. Então, Cristo é a cabeça. Aonde a cabeça está, o corpo também está. E Jesus disse que ia e voltaria. Para onde ele estivesse, vós, os seus discípulos, estivesse também. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Então, o que é que o texto nos revela? O texto nos revela que Cristo, como a cabeça da igreja, o corpo é essa igreja, logo estará onde ele estiver. Se Cristo foi para a esfera celestial, o corpo também vai para a esfera celestial. Se Cristo foi ressuscitado no corpo incorruptível, que não morre mais, que não tem mais carne, não tem mais sangue, logo o corpo dos cristãos salvos sofrerá o mesmo processo. Logo, aquele entendimento de que um grupo específico vai morar na terra com corpo comum, só que não morre mais, vai constituir de carne, sangue, etc. Esse entendimento aí, ele não é um entendimento correto, ele não está registrado, a Bíblia não dá vazão para isso, tá certo? Então, para a nossa conclusão, eu vou ler aqui a nossa conclusão, que diz assim: em breve, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Para a gente encerrar, nós falamos sobre a vocação e nós entendemos que a vocação da igreja é a vocação celestial e que para isso acontecer, a igreja vai precisar ser transformada em um corpo espiritual que não morre mais, que não tem mais sangue, que não tem mais carne, não tem mais ossos. É um corpo espiritual e que vai acontecer no dia que Jesus voltar. E essa transformação acontecerá num abrir e fechar de olhos. E assim estaremos sempre e eternamente com o Senhor. Talvez você que nos assiste está afastado do Evangelho, está desviado ou nem é cristão ainda.
nem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Só é membro de uma religião, mas não serve a Deus de todo o coração. Convidamos a você a fazer parte desse projeto de salvação. Aceite Jesus de todo o teu coração. Arrepende dos teus pecados. Deixe o Santo dos Santos entrar na tua vida e seja uma pessoa que venha fazer parte desse projeto, porque um dia Jesus vai voltar. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois, ou um dia você poderá morrer, vinha falecer, e você precisa estar com Jesus para ter o direito de entrar na esfera celestial, no reino de Deus. Que Jesus te abençoe. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. E à noite nós temos o nosso culto pela sede. Você não pode perder. Aí a ADM Oficial é o nome da nossa sede no YouTube, tá certo? Você acessa o YouTube e você poderá usufruir de uma boa mensagem. Se você quiser se inscrever no nosso canal também no YouTube, IEADM Shekinah, nos ajude e Deus vai te abençoar também. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre aqueles que nos assistem, sobre aqueles que nos ouvem e sobre aqueles que ainda vão nos assistir. Sê com eles, ó Pai, e repreende as enfermidades, as assolações espirituais, que os teus anjos possam estar sobre a sua vida, os guardando e os livrando de todo mal. Senhor, tu ainda és e sempre será o nosso escudo e a nossa fortaleza, e assim, Senhor, nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.